Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Tempestade causa um certo impacto só de pronunciar esta palavra, não é mesmo? Tempestade é uma tormenta, uma agitação, geralmente marcada por ventos fortes, trovoadas, relâmpagos, raios e água, muita água. Às vezes, uma tempestade causa muita dor, muito prejuízo. Sabia que Jesus já enfrentou uma tempestade quando navegava pelo mar da Galileia? Até os discípulos que tinham experiência com o mar agitado ficaram com medo. O bom é que Jesus, poderoso que é, transformou a tempestade em bonança. Mas não é verdade que tempestade também pode ser usada para ilustrar momentos difíceis que enfrentamos na nossa vida? Será que você está enfrentando uma tempestade? Se Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, não poderia também acalmar a tempestade em nossa vida? Lógico que sim. No programa Verdade e Vida de hoje, o pastor Hernandes vai falar sobre as tempestades da vida. E melhor, vai apresentar Jesus como aquele que pode nos ajudar nesses momentos. O que Jesus pode fazer, o que Jesus é para nós. Assista com atenção. Deus vai falar ao seu coração. Estamos apresentando Verdade e Vida. Aviva, Senhor, tua igreja, evangeliza, Senhor, a nação. Avivamento e evangelização é o tema do Congresso Nacional APECOM 2014. Os preletores já estão confirmados e o momento de cânticos será conduzido pelos vencedores por Cristo. Se eu fosse contar o que... Congresso APECOM 2014, de 30 de maio a 1º de junho, em Águas de Lindóia. Você não pode ficar de fora. Informações: ipb.org.br/congresso. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Voltamos a apresentar Verdade e Vida. As tempestades da vida são inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, mas também são pedagógicas. Quando Deus permite você passar por uma tempestade, Deus faz o seu caminho no meio da tormenta para ter um encontro com você. O texto de Mateus 14, 22 a 33, oferece-nos um dos mais belos e eloquentes relatos das Escrituras de um dos mais magníficos milagres de Jesus. Depois de alimentar uma grande multidão, numa região desértica, Jesus chega à beira-mar e diz para os discípulos: atravessai para o outro lado. Enquanto ele ficou só e subiu para um monte a fim de orar. E os discípulos entraram naquele barco e começaram a viajar para o outro lado, no mar da Galileia, um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Quando eles estavam no meio do mar, uma tempestade surgiu no horizonte. As ondas se encresparam, os ventos fuzilaram, e o barco dos discípulos era sovado pela fúria das ondas. Os discípulos, experimentados, porque eram pescadores e aquele era o lugar mais familiar para eles, tentaram administrar o problema, tentaram contornar a situação.
Mas quanto mais eles tentavam se livrar do furor da tempestade, mais o barco se enchia de água e parecia que o naufrágio era inevitável. A noite trevosa estendeu suas asas sobre aquele lago e os discípulos, apavorados, tentavam remediar a situação. Já era 3 horas da madrugada e eles no miolo daquela tempestade. Quando de repente, então, eles avistam a silhueta caminhando sobre o mar, os relâmpagos luzidios riscavam de luz os céus tenebrosos, e então eles viram Jesus caminhando, mas pensaram, é um fantasma, e ficaram aterrados de medo. Jesus lhes diz, tende bom ânimo, sou eu. E então Pedro, num arroubo de fé, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus Cristo disse, vem, Pedro. Pedro então lança-se sobre o mar revolto e começa a caminhar sobre as ondas. De repente, olhando na fúria do vento, na força daquele mar encapelado, ele teve medo e começou a afundar. E gritou, salva-me, Senhor. E Jesus prontamente estendeu a mão, o socorreu e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E ambos subiram para o barco, e o mar se acalmou, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E então os discípulos se prostraram e adoraram o Senhor Jesus. E Jesus os conduziu ao porto seguro. Esse texto enseja-nos algumas lições preciosas. Primeiro, Jesus Cristo sempre vem ao nosso encontro na hora da nossa dor. Ele pode parecer demorado, porque o tempo de Deus não é o nosso, mas Ele jamais desampara aqueles que nele esperam. Talvez você esteja passando por uma grande dor, uma grande luta, uma grande prova, um grande vale, uma grande tempestade na vida. Pois Jesus é aquele que é o porto seguro para a sua alma. Ele é aquele que pode tomar você e conduzir você salvo e seguro para o seu porto seguro. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que Jesus Cristo vem ainda que na 4ª vigília da noite. Você sabe que os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 horas da madrugada, a terceira vigília. Das 3 horas da madrugada às 6 da manhã, a 4ª vigília. Jesus Cristo vem na 4ª vigília, quando todas as esperanças de salvamento já estavam esgotadas. Quando você pensa que não tem mais saída, quando você pensa que a situação é irremediável, Jesus Cristo vem em seu socorro para trazer livramento para a sua vida. Mas em terceiro lugar, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio de uma forma inusitada, ele veio andando sobre o mar. E o que significa isso? Significa que esse mesmo mar que ameaçava os discípulos, que era maior do que a força dos discípulos, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Aquilo que ameaça você, que conspira contra você, que é maior do que você, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Mas ainda, Jesus Cristo vem para socorrer aqueles que naufragam. Talvez você já venceu muitas lutas, mas agora você está com medo, a fúria das circunstâncias, os seus sentimentos turbulentos, a sua família vivendo uma crise terrível, e você está com medo de tudo que está à sua volta. E Jesus Cristo prontamente pode agora mesmo estender a você a sua mão poderosa e tirar você desse naufrágio emocional. Mas Jesus Cristo, finalmente, vem para acalmar o mar da nossa vida. E preste bem atenção que antes de acalmar o mar, Jesus acalma os discípulos, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Muitas vezes a tempestade que está dentro de nós é maior do que a tempestade que está fora de nós. E Jesus, que nos conhece,
sabe que primeiro é preciso acalmar o coração para depois acalmar as circunstâncias. Então, Jesus que subiu para o barco e o mar se acalmou e o vento cessou e houve grande bonança. Quando Jesus está no barco conosco, o mar se acalma, o vento se aquieta, porque Ele é o Criador do mar, Ele é o Criador do vento, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Rei do universo. Debaixo da sua autoridade todos se curvam. E Jesus os leva ao porto seguro, salvos, firmes, abençoados, completamente entregues a uma devoção a Jesus, porque o texto diz que eles se prostraram e adoraram. Talvez você pergunte, mas por que eu passo por sofrimento? Por que Deus permite a dor? É para que você reconheça quem é Jesus, e você se curve, e você o adore como Deus da sua vida, e que você entenda que Ele é o seu porto seguro, só nele a sua alma encontra abrigo e refúgio. Eu quero orar em seu favor. Onde você está? Ore comigo neste momento. Deus querido, obrigado por essa experiência vivida pelos discípulos. Aplica esta palavra, Deus, ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que nas tempestades da vida eles encontrem Jesus, o porto seguro para a nossa alma. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Sim, Jesus é o nosso porto seguro. Que maravilha! Nós não estamos sozinhos em meio à tempestade da vida. Que Deus continue abençoando o pastor Hernandes na pregação da palavra de Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você a ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Sim, ajude-nos a manter o programa Verdade e Vida e exibi-lo também em outras emissoras e também em horários diferentes. Como você pode ser um parceiro em missão? Acesse agora mesmo o site verdadevida.com.br. Faça o seu cadastro, emita seu boleto e efetue o pagamento em qualquer agência bancária. Se preferir, faça um depósito. Você pode também fazer uma transferência bancária. Anote esses dados. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3. Conta 7.000, dígito 9. Se você preferir, também pode fazer o seu depósito no Banco Bradesco, agência 553, dígito 3. Conta 68.000, dígito 1. Certamente você será um parceiro em missão do programa Verdade e Vida e desde já nós agradecemos. Deus o abençoe. Aviva, Senhor, tua igreja, evangeliza, Senhor, a nação. Avivamento e evangelização é o tema do Congresso Nacional APECOM 2014. Os preletores já estão confirmados e o momento de cânticos será conduzido pelos vencedores por Cristo. Se eu fosse contar o que Congresso APECOM 2014, de 30 de maio a 1º de junho, em Águas de você Lindóia. não pode ficar de fora. Informações: ipb.org.br/congresso. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.